Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O dia amanheceu elétrico em São Paulo, e nos corredores do Allianz Parque já se comentava a decisão que mudaria o clima do elenco. Abel Ferreira optou por afastar Rafael Veiga da lista de relacionados para o duelo contra o Fluminense. A notícia caiu como uma bomba na imprensa e, principalmente, no vestiário alviverde. Rafael Veiga, camisa 23 e um dos protagonistas na conquista do último Campeonato Paulista, recebeu a notícia com incredulidade. O meia, conhecido pelo faro de gol e pela presença de liderança em campo, não poupou críticas à comissão técnica após o comunicado oficial. Em suas redes sociais, Veiga compartilhou um breve vídeo, sem palavras, mas com um olhar tenso, que deixou claro o descontentamento. Nos bastidores, companheiros afirmam que o atleta não escondeu a frustração. Não é justo, teria repetido diversas vezes. A decisão de Abel Ferreira, segundo fontes próximas, foi tomada após uma série de atrasos e discussões internas sobre posicionamento tático. Ainda assim, o afastamento pegou de surpresa quem o vê como peça-chave no esquema alviverde. Na coletiva que antecedeu o embarque para o Rio de Janeiro, Abel evitou polemizar. É uma decisão técnica, não pessoal, afirmou, mantendo a expressão firme. Para muitos, foram palavras frias, mas suficientes para acalmar parte da torcida. O clima, porém, era outro longe dos microfones. Nos vestiários, o silêncio era quebrado apenas por comentários que oscilavam entre solidariedade e preocupação. Afinal, Veiga soma 8 gols e 12 assistências na temporada, e sua ausência podia pesar. O time que enfrenta o Fluminense precisa manter o ritmo forte do Brasileirão. Até o momento, o Palmeiras ocupa a terceira posição, com 42 pontos, apenas 3 atrás do líder. A disputa pela ponta da tabela beira a temperatura máxima. Do outro lado, o Fluminense chega embalado após uma vitória importante sobre o Botafogo, mostrando um time mais compacto. Mas o fato de encarar um Palmeiras desfalcado de sua principal criação de jogadas trouxe esperança aos tricolores. Nas arquibancadas, a torcida alviverde dividiu-se. Uma ala pediu paciência, confiando na experiência de Abel. Outra, mais impaciente, passou a questionar o vínculo entre jogador e comissão técnica. Cartazes e cânticos nas redes sociais refletem a tensão. Enquanto isso, Rafael Veiga não economizou palavras. Em entrevista ao canal de um amigo, criticou a postura da comissão. Faz parte do jogo, mas podia ter mais diálogo, declarou, expondo a ferida que se abriu internamente. Dentro de campo, a responsabilidade recaía sobre Gustavo Scarpa e Danilo. A dupla, que já provou entrosamento, precisará assumir o protagonismo criativo que faltará sem Veiga. A pressão aumenta. Nas últimas partidas, o aproveitamento do Palmeiras foi de 75%, mas a oscilação recente, 2 derrotas nos últimos 5 jogos, acendeu o sinal de alerta. É agora ou nunca para retomar a invencibilidade. Abel Ferreira, por seu turno, sustenta que a decisão fortalecerá o coletivo. Quem entrar dará conta do recado, repetiu. A regularidade do time, no entanto, parece depender cada vez mais de jogadores específicos. Quando o árbitro apitar, o Allianz Parque, mesmo distante, ecoará a tensão. Torcedores alviverdes esperam um show de garra. O Fluminense, por sua vez, sonha com o golpe de misericórdia num adversário desgastado. O apito inicial marcará mais que o início de um jogo. Será o teste de resistência de um elenco dividido, protagonizado pela ausência de um nome que desequilibra partidas. O que parecia apenas uma decisão técnica pode definir o rumo da temporada. O sol se punha quando jornalistas cariocas começaram a lembrar a ausência de Veiga como possível ponto de virada no clássico. O clima de curiosidade ganhou ainda mais força dentro do vestiário tricolor, que sondava soluções para explorar o desfalque palmeirense. Do lado alviverde, o departamento de comunicação se apressou em revisar entrevistas antigas de Abel e Veiga, buscando detalhes que justificassem o afastamento sem gerar desgaste adicional, mas a iniciativa só fez crescer os questionamentos nas redes sociais.
No dia seguinte, nas bancas de jornal, manchetes alternavam entre crise no Allianz e time forte sem estrela, enquanto emissoras de rádio enfatizavam o duelo tático entre Abel e Fernando Diniz. A narrativa de confronto técnico virou o principal fio condutor das discussões. Em campo de treino, Gustavo Scarpa e Danilo tentavam repassar ao grupo a mensagem de união. Mas bastava um olhar entre os jogadores para perceber que a confiança interior ainda buscava um ponto de estabilidade. Afinal, Veiga não é apenas um nome no elenco, é a bússola criativa do time. Aos poucos, o discurso oficial de que ninguém é insubstituível começou a ganhar contornos mais reais. Militantes da Mancha Verde, no entanto, não engoliram o argumento. A gente quer o Veiga de volta, gritavam em grupos de torcedores, expondo a divisão entre diretoria e apaixonados. Enquanto isso, Abel intensificou as críticas discretas à postura de alguns atletas, sem citar nomes, mas deixando claro que atitudes individuais podem custar caro ao coletivo. A tensão interna tornou-se combustível para debates sobre disciplina e liderança. No Rio, o elenco tricolor preparava jogadas ensaiadas especialmente para explorar os espaços deixados por Veiga. Os treinadores do Fluminense reconheciam que o Palmeiras ainda era favorito, mas a oportunidade de surpreender estimulava toda a comissão técnica. Em São Paulo, o presidente do clube pediu reunião de emergência com o diretor de futebol. A pauta: readaptação do elenco e estratégias de relacionamento interpessoal. Para muitos, era hora de restaurar o clima de harmonia antes que o confronto no Brasileiro se tornasse um divisor de águas. Rafael Veiga, por sua vez, seguiu mantendo postura reservada fora dos gramados. Evitou aparições públicas e concentrou-se em treinos individuais. A mensagem era clara: resposta em campo, quando a tempestade passar. O episódio reacendeu também as especulações sobre o futuro de Veiga. Há quem aposte em uma transferência na próxima janela, caso o desentendimento não seja superado. Mas o camisa 23 já deixou pistas de que pretende permanecer e lutar por seu espaço. Na emissora oficial do clube, um programa especial dedicou 30 minutos à discussão sobre o afastamento, reunindo ex-jogadores e comentaristas. O veredicto foi unânime: o momento exige maturidade e foco no objetivo maior, a Taça do Brasileiro. No gramado do Maracanã, Fluminense e Palmeiras trocaram passes intensos, mas faltava aquele lampejo de genialidade que apenas Veiga costuma oferecer. A partida equilibrada terminou sem gols, mas fez justiça à narrativa de quem sentiu a ausência do meia. Após o apito final, Abel cumprimentou a equipe, mas manteve expressão séria. O conselho de diretoria se reuniria na manhã seguinte para avaliar o impacto da performance e decidir se o afastamento seria mantido ou revisto. Rafael Veiga acompanhou o jogo à distância, em tribuna de honra, e recebeu aplausos de boa parte da torcida palmeirense presente. O gesto foi interpretado como sinal de reconciliação iminente. Agora, resta ao Palmeiras encontrar o ponto de equilíbrio entre disciplina e valorização dos talentos que fazem a história do clube. O brasileiro não espera, e cada decisão tomará conta das manchetes até o fim da temporada. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! O conselho diretor se reuniu na manhã seguinte ao clássico e decidiu manter o afastamento de Rafael Veiga até que haja um pedido público de desculpas por parte do jogador, reforçando o compromisso com a disciplina interna do clube. Nas redes sociais, a divisão persiste. Uma parcela da torcida celebra a postura firme da diretoria, enquanto outra ameaça protestar nas arquibancadas caso Veiga não seja reintegrado em breve. No vestiário, os veteranos tentam blindar os mais jovens, lembrando que o Palmeiras segue forte mesmo sem seu principal articulador, mas reconhecem que a qualidade técnica de Veiga faz falta em momentos decisivos. Abel Ferreira, por sua vez, mantém o discurso de autoridade, afirmando que os valores do grupo estão acima de qualquer individualidade e que todos são passíveis de avaliação constante. O presidente do clube declarou em entrevista exclusiva que o objetivo maior é o título do Campeonato Brasileiro e que decisões difíceis fazem parte da construção de um ambiente vencedor. Com o empate em 0-0 diante do Fluminense,
o Palmeiras se mantém na terceira posição, agora com 43 pontos, ainda 3 do líder e com o Santos e o Flamengo na cola, o que faz de cada rodada uma final antecipada. Analistas especializados avaliam que, caso Veiga retorne de forma gradativa, o meio-campo ganhará criatividade sem comprometer a disciplina tática que Abel exige. Enquanto isso, Rafael segue treinando em separado, recebendo acompanhamento psicológico e reforço físico, demonstrando profissionalismo mesmo diante da controvérsia. Rumores de mercado sobre uma possível transferência para o futebol europeu voltaram a circular, mas dirigentes afirmam que não há nenhuma proposta oficial até o momento. A imprensa especializada continua cobrando uma reaproximação imediata, apontando que o desfalque prolongado pode custar pontos importantes na briga pelo título. Na próxima rodada, contra o Goiás, o time precisará mostrar poder de reação e provar que consegue vencer desafios mesmo sem contar com seu camisa 23. Abel promete manter o esquema de marcação forte e lançar uma surpresa tática para explorar as fragilidades do adversário, deixando claro que a estratégia não depende de um único jogador. Os companheiros de elenco se reuniram em jantar na casa de um dos líderes do grupo, reforçando a união e a crença de que o momento de crise pode servir de combustível para uma arrancada rumo ao título. Enquanto aguarda o desfecho do impasse, o torcedor palmeirense vive entre a expectativa de ver seu ídolo de volta e o receio de que as arestas não sejam aparadas a tempo de fazer diferença na reta final. O capítulo sobre Rafael Veiga ainda está sendo escrito, mas uma coisa é certa: a balança entre disciplina e talento se tornou o grande dilema do Palmeiras na temporada de 2025. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.